O momento brasileiro no qual nós estamos inseridos precisa de análise. E tudo passa pela política. Por isso, Menorá na TV traz hoje para conversar com você, obviamente ouvindo as minhas perguntas e me respondendo, Alexandre Borges. Ele é analista político e ele tem opiniões sobre o que está acontecendo no nosso país e é com ele que nós vamos conversar e eu tenho certeza que você vai aproveitar essa nossa conversa. Alexandre, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra, é a segunda vez que eu estou aqui e eu sou um grande fã do programa. Muito obrigado, uma honra, vamos lá, vamos falar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Alexandre Borges, analista político que já participou de diversas campanhas eleitorais e sabe fazer uma avaliação correta e perfeita sobre o momento atual da política brasileira. Alexandre, que bicho é esse que nós vamos ter que destrinchar nos meses vindouros através das campanhas eleitorais para deputados federais, presidentes da República e senador? Nós estamos vivendo a eleição menos previsível das últimas décadas, provavelmente desde 89, né? A gente, desde a redemocratização das eleições que a gente teve, bem ou mal a gente tinha uma ideia das forças políticas que estavam em disputa e quem ia ganhar. Hoje, nós estamos entrando aí, falta menos de 3 meses, e quem é que pode realmente ter certeza quem é que vai para o segundo turno? Não digo nem ganhar, né? Então, para quem trabalha com política é muito estimulante, né? É muito interessante, porque todo dia você tem um movimento novo, mas quem está dizendo que sabe o que vai acontecer está chutando ou está mentindo. O que a gente pode analisar, quais são as forças que estão aí em disputa num sentido mais macro. É um momento onde há uma crise de liderança no país, muito pesado, é um dos fatores mais importantes, né? Porque nós temos o governo menos popular já registrado na história, né? Então você não tem um candidato óbvio da situação, né? Porque o chamado bloco governista, ele tem o presidente com uma aprovação aí que está variando, dependendo da pesquisa, 2%, 3%, que é ninguém, é a família dele, mais 2 ou 3 pessoas. Então, nem entrando no mérito, se isso é justo ou não, acho até que tem alguns méritos em relação à recuperação econômica, né? O país que foi herdado do período de Lula, de Dilma, foi uma terra arrasada, um país destruído, todos os índices econômicos no chão, né? Então, ninguém consegue consertar e transformar o país numa potência econômica em 1 ano e meio, 2 anos. Então eu acho até que na condição da política econômica tem grandes méritos, tem resultados visíveis, mas é um governo que se comunica muito mal também, né? Quer dizer, não soube passar para a população todos esses desafios, tudo que o Brasil tem que fazer para ser reconstruído, e aí abriu espaço para um bando de salvador da pátria, para os mesmos vagabundos de sempre prometerem que eles vão voltar e vai voltar um período daquele crescimento mentiroso que a gente viveu, né, que nós estamos pagando a conta hoje, né? Mas o fato é que nós temos no Brasil hoje o chamado Centrão, ou Bloco Governista, que controla mais da metade do Congresso, tempo de televisão, as prefeituras, os governos de Estado, a chamada máquina eleitoral, né? Que faz muita diferença, né? Isso é uma coisa que normalmente não aparece tanto no jornalismo ou nos analistas. O pessoal acha que a eleição hoje em dia se decide só em rede social, mas não é. A eleição no Brasil também é uma eleição de máquina. É uma eleição lá do líder comunitário, é a eleição do prefeito, é o vereador lá no seu nicho, ali no seu, né, na sua comunidade. E essa máquina toda, que a grande máquina eleitoral do Brasil hoje, ela não tem candidato, ela está meio que goela abaixo, caminhando para o Alckmin, que é um sujeito que não tem um apelo popular, principalmente fora de São Paulo. Ele é evidentemente popular em São Paulo, ganhou uma eleição atrás da outra para governador, mas fora de São Paulo ele não conseguiu consolidar uma imagem. E numa época histórica que nós estamos vivendo, do protagonismo da Lava Jato, a preocupação do brasileiro com a corrupção nunca teve tão alta. Nós temos o acompanhamento dos dados históricos de pesquisa. Historicamente, quando você pergunta para o brasileiro qual é a maior preocupação dele, sempre deu segurança, saúde, emprego. Agora, corrupção não era normalmente a grande preocupação do brasileiro.
Em 2014, você começa a ouvir falar da Lava Jato. A partir de 2015, isso já se reflete não só em pesquisa, como nas manifestações de rua, de 15, de 16. E hoje, qualquer pesquisa, eu tenho acesso a muita pesquisa, algumas divulgadas, algumas não, mas eu estou sempre acompanhando. E hoje o combate à corrupção é a grande prioridade do brasileiro, o que muda muito o tabuleiro, porque isso é acompanhado de uma rejeição da chamada velha política ou da política tradicional. Então o chamado Centrão, por exemplo, que está vindo com um candidato que é, para o bem ou para o mal, uma figura conhecida, governador de São Paulo há tantos anos, né? Já disputou uma eleição presidencial em 2006, é um nome que vai ter que enfrentar uma série de problemas, porque está tendo que enfrentar, primeiro explicar que está ligado a um monte de gente que está com o nome na Lava Jato. Ele representa, a imagem dele representa muito hoje a velha política, já que o Lula está na cadeia, está preso, então, que seria também uma figura ligada à chamada velha política. Então nós temos o Ciro Gomes, que talvez seja a política mais velha de todas, porque a família do Ciro está no poder há 4 gerações, né? Pelo que a gente sabe, o bisavô dele foi prefeito lá de Sobral. Mas lá. ele não tem vergonha disso não, hein? Não tem, ele fala, né? Mas ao mesmo tempo ele tenta se vender como novidade, né? Mas a família dele está no poder há 150 anos, bisavô, avô, pai, irmão, né? Então não deixa de ser curioso gente que está no poder desde o Império dizer que é novidade na política. Mas o Ciro, pelo jeito dele, falastrão, essa coisa, né, verborrágica dele, tem um certo apelo de público, inegavelmente. Por um lado, ele resolveu assumir um discurso de esquerda num cálculo político, porque ele naturalmente, se você olhar a história do Ciro ele não Gomes, é de esquerda coisa nenhuma. um cara que... Ele pode até dizer que é de esquerda, mas a prática dele é coronelista. Pois é, e a própria história política dele, ele entra na política na Arena, no PDS, né? Depois ele transita, ele vai para o PSDB, ele foi ministro do PSDB. Então, por exemplo, agora defendendo Maduro, Venezuela, e dizendo que nós estamos vivendo um golpe de Estado, e todo esse discurso lulista, que você pega um discurso do Ciro Gomes, diz que não é dele e diz que é do Lindbergh Faria, o Lindbergh não muda uma vírgula. Ou do Boulos. Um Guilherme Boulos, você não muda uma vírgula do que esses caras estão falando. O Ciro Gomes fez um cálculo, errado na minha visão, de achar que ele poderia herdar o eleitor do Lula, herdar o eleitor petista. E está dando com um burro na água, né? Porque não está tendo essa transferência de voto. Ele tem uma popularidade, mas é a popularidade dele, das pessoas que gostam dele. Né? E ele está ali e aparentemente está próximo de um teto. Olha só, nós temos no Brasil algo em torno de 30 e pouco, mais de 35 partidos, acho que 37 ou 39 partidos, eu não estou bem certo disso. E alguns agora colocaram siglas modificando ou tentando modificar a cara que o partido tinha, imaginando que mudando o nome vão mudar as práticas. E outros trazem no bojo de um partido que tem dono o nome da novidade. Você não acha isso muito engraçado, não, meu querido? Mas historicamente é o que acontece no Brasil, né? Quer dizer, as pessoas mudam para não mudar, né? Quer dizer, muda a aparência, muda para inglês ver, né? Então essa coisa de agora é solidariedade, é Podemos, enfim, democratas, ou enfim, tenta-se mudar o aparente, né? A roupa, para não mudar o conteúdo. E o Brasil está precisando, na verdade, repensar as suas estruturas e a sua base de uma maneira muito mais profunda e longe das aparências. O problema é que o debate acaba, pelo menos o grande debate, ele acaba sendo muito abortado por poucos veículos de comunicação. Então, por exemplo, aqui o seu canal e as redes sociais, e a internet, ela está começando a dar voz a opiniões divergentes, não aquela meia dúzia de opiniões consentidas que você tem em grandes grupos de comunicação no Brasil. E que parecem e que tentam fazer que o eleitor acredite que só existem essas opiniões e só essas opiniões são aceitas. Né? Então, nesse sentido, as redes sociais hoje, elas conseguem, pelo menos, dar voz a pessoas que dizem, olha, não vem com essa história de só mudar o nome do partido, mudar a aparência, porque não é assim, não. Essas pessoas aqui são as mesmas que representam esses grupos, essas forças que têm esse histórico, então não adianta fazer a barba, trocar a roupa, trocar o nome, porque a gente sabe quem você é. Vou te contar uma história. Lembra até, perdão, aquela cena
final do Bastardos Inglórios, do filme do Tarantino, que o sujeito pega e bota a suástica na testa do sujeito que diz, olha, né, você vai trocar de roupa e voltar para casa, mas eu vou marcar na tua testa, para todo mundo saber quem você é. Vou te contar duas histórias relativas ao mesmo grupo partidário, sem dizer o nome do partido, e queria ouvir a tua opinião. A primeira delas é a seguinte, um amigo meu, que gosta de política, mas nunca esteve envolvido, um dia me telefona, me diz, olha, eu queria te apresentar alguma coisa que você nunca viu na política, e papapi, papapá, eu disse, olha, meu amigo, coisa que eu nunca vi na política pode ser que aconteça, mas por enquanto eu não tenho conhecimento, e pelas características do que você está me dizendo aí, partido que tem um dono que é candidato, não é novidade na política para mim, independente do nome que possa vir a ter esse grupamento político. Tá bom. Ele engoliu o que eu disse a ele e continuou lá naquele grupo e tá ótimo. Há pouco tempo atrás houve um evento desse grupo político numa entidade que eu frequento e havia lá um cidadão com uma camisa marcada na porta, camisa igual a todos aqueles outros que estavam no interior do clube, e me ofereceu um panfleto. Aí eu perguntei, meu querido amigo, você está me fazendo propaganda desse grupamento como uma novidade. E eu quero saber de você o seguinte, número 1, o que o teu grupo vai fazer com o fundo partidário? E segundo, o candidato do teu partido à presidência da República é quem manda no partido? E o camarada ficou sem conseguir me responder. Parece que caiu a língua dele no chão. E aí ele já não queria mais me dar o panfleto. Eu falei, não, agora o panfleto é meu. Eu vou levar isso para casa e vou jogar no lixo que eu quiser. Ou vou ler, ou vou fazer o que eu bem entender. O que você acha desses partidos de novidade, hein? Também tem muita... primeiro, eu não gosto de quem entra na política rejeitando a política, né? Eu já tive discussão com o pessoal de um grupo, que eu não sei se é exatamente quem que você está falando, mas é o mesmo tipo de ideia, de ideologia, mas eu comecei a conversar e eles começaram a falar mal da política. Eu perguntei, vem cá, você... O que você está fazendo aqui? Vai ser cozinheira? Eu falei assim, lavador de carro? Eu falei, você opera o seu coração com um cardiologista que rejeita a medicina? Entendeu? Então, não. Eu falei, é a mesma coisa. Quer dizer, você tem que melhorar a política, você não tem que negar a política, né? Eu também não sei se é o mesmo grupo, não. Realmente. Sim, mas de qualquer jeito fica essa mensagem, né? Por exemplo, quando você vê um quadro do Picasso, onde você tem a mulher, um olho para cá e o nariz para cá, quer dizer, até o Picasso desconstruir a forma, ele virou mestre da forma. Ele estudou, ele fez pinturas maravilhosas na escola clássica e tradicional, e aí quando ele dominou a forma, ele transcendeu e desconstruiu a forma. Mais ou menos isso a gente pode falar da política. Se você quer desconstruir e renovar a política, prove antes que você entende, que você sabe fazer o caminho, que você entende como é que são as instâncias para chegar ao poder, respeite a opinião do eleitor, respeite a sabedoria popular, e aí você vem me falar de novidade. Entendeu? Agora, simplesmente você falar que eu tenho que respeitar você, que é o discurso do maio de 68, não confie com ninguém com mais de 30 anos, isso para mim é uma grande bobagem. Eu aceito ideias novas, mas ideias novas podem ser dadas de pessoas de qualquer idade. Ao contrário, pessoas mais experientes podem trazer ideias novas muito mais rapidamente do que pessoas que não têm experiência nenhuma. Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra colocação. Você acredita que com tanta grana do governo na mão dos partidos, os partidos vão ter interesse em trazer renovação de nomes quando os caciques desses mesmos partidos estão envolvidos com problemas criminais e que só não foram presos ainda porque estão sendo julgados por segundas instâncias, ou primeiras instâncias, ou terceiras instâncias, ou fóruns privilegiados? Concordo com você, a maneira como o fundo partidário é feito é uma coisa escandalosa, mas ele é consequência do excesso de poder do governo federal e dos poderosos, né? Quer dizer, a maneira de resolver, porque, por exemplo, outro dia eu vi um partido dizendo que ia recusar o uso do fundo partidário, mas também tinha um milionário bancando, aí você fala, mas também... Qual é a diferença? Então, assim, é diferente. Uma coisa é o governo pegar o meu dinheiro, ou o Congresso Nacional pegar o meu dinheiro que eu quero dar para você e dar para outra pessoa. Também é escandaloso. E outra coisa é eu pegar o meu dinheiro e dar para quem eu quiser.
Sim, mas eu vejo como solução definitiva ou de melhora mais sustentável que você tenha o poder mais descentralizado, mais local. E né? você tem que ter regras. Que você tenha... Se eu aposto num partido, eu posso apostar em dois. Sim. E se eu tenho dinheiro, eu posso ter o meu limite de gasto de tanto com aquele partido. Isso. O que tem que ter realmente é uma federalização de verdade. Né? Quer dizer, fortalecer os estados, fortalecer os municípios, porque senão, se tudo é decidido em Brasília, sempre vai ser bom negócio comprar um político, seja de que jeito for, por dentro, por fora, no caixa 2, 3, 5, 10, 18, o que tem que tirar o poder da mão dessas pessoas, entendeu? O que não pode é a gente aqui na Nossa Senhora de Copacabana ter um colégio ali do lado e ter um burocrata no Ministério da Educação, lá em Brasília, decidindo o que o professor aqui da Nossa Senhora de Copacabana está ensinando pro garoto. O que esse cara sabe? O que esse cara sabe do que o menino lá do interior do Piauí está precisando, ou do Amazonas, ou do interior ali da Serra Gaúcha, entendeu? Quem tem que saber qual é a necessidade de educação, de saúde, de transporte, é o local, é o município, é a comunidade. Parar com esse negócio, esvaziar. É a frase, vocês vão me perdoar o clichê, mas menos Brasília, mais Brasil. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Alexandre Borges. Essa frase é bonita, menos Brasília e mais Brasil. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta com Alexandre Borges e iniciando o segundo bloco de Menorá na TV, conversando sobre política, sobre a situação brasileira e, obviamente, sobre as próximas eleições. Ô Alexandre, você tem se deparado com muita esperança do povo brasileiro ou ao contrário? Não, o povo brasileiro está querendo mudança, está revoltado, as pessoas estão muito mal-humoradas, você conversa com as pessoas na rua, elas estão revoltadas. Nós temos, como já foi dito, o governo com a menor popularidade que já foi registrada e, no geral, as pessoas estão realmente muito revoltados. Então, a gente está sempre voltando à história, né? Mas daqui a pouco a gente está num clima meio República de Weimar. E isso não é bom para ninguém, né? Quer dizer, o Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo moderno, ele falava que a primeira função do estadista é cuidar do humor do povo. E isso está muito mal cuidado, o povo está muito mal-humorado. O que muitas vezes não é um bom conselheiro, mas a gente tem que respeitar e entender porque as pessoas estão revoltadas e tentar dar resposta ao problema delas. As pessoas vão tentar responder nas urnas, espero que com consciência, mesmo com todos os problemas, mas assim, se você conversar com o brasileiro médio hoje, as pessoas não estão... Você escuta muito mais crítica, desesperança, quero ir embora, tá tudo errado, nós não vamos a lugar nenhum, do que propriamente gente falando, agora vai, eu vou votar no fulano, no ciclano, vai resolver tudo. O que é uma pena, né? Porque uma civilização, uma sociedade para dar certo, você tem que ter esperança, tem que ter fé no futuro, tem que pensar que amanhã vai ser melhor do que hoje, como hoje foi um pouquinho melhor do que ontem. Qual é a dificuldade na tua avaliação dos candidatos à presidência encontrarem vices que espelhem o pensamento deles, do partido, e que interessem a opinião pública? E não é um, nem dois, nem três, são todos nessa situação. E é uma situação interessante, né? Porque nós vivemos hoje um regime onde o presidente era o vice, né? Então, quer dizer, numa história recente do Brasil, alguns vices assumiram a presidência. Então, ser vice não quer dizer que você não vai ser presidente, deveria ser um cargo cobiçado, né? Mas não é, porque a maneira de fazer política tem mudado, né? A Lava Jato tem pego muita negociata, tem sido muito rigorosa com a maneira como as pessoas compram e vendem cargos e espaços e fazem coligações, né? E numa situação onde o vencedor, porque ninguém quer entrar em barco furado, então como o vencedor ainda não está muito óbvio, né? Porque as pesquisas, quando a gente vê na televisão, fala-se muito no resultado do chamado voto estimulado, né? Ou seja, vai fazer uma pesquisa, o primeiro se pergunta, é bom esclarecer para o nosso espectador, né? Quer dizer, quando o pesquisador vai falar com o eleitor na rua, ele primeiro pergunta o seguinte: em quem que você vai votar? De forma espontânea. E ele diz o nome que vem à cabeça. A segunda pergunta, ele apresenta aquela lista de candidatos, né? Uma cartela, e fala: agora, desses nomes aqui, quem que você escolhe, que é a chamada pesquisa estimulada. Normalmente, o noticiário dá muito destaque ao resultado da estimulada, mas a pesquisa espontânea, ela pega um sentimento mais legítimo do eleitor, porque é o nome que vem à cabeça, que ele já está pensando, ele tem uma decisão que tende a ser mais
consolidada. E hoje ainda, nós estamos em final de julho, ainda o índice de indeciso branco nulo ainda é muito alto no espontâneo. No estimulado ainda é alto também, um pouco menos, evidentemente, porque o entrevistado ele é forçado a escolher alguém, mas é uma opção mais frágil. Então hoje o brasileiro ainda está indeciso, ainda está muito difícil de saber realmente quem é que vai para o segundo turno e principalmente quem vai ganhar, porque são duas eleições totalmente diferentes. De novo, parece óbvio, mas não é tanto, né? Um exemplo que eu costumo dar ano passado foi a eleição da França. Na eleição da França, que eu acho que os brasileiros podiam olhar com alguma atenção, o primeiro turno, que foi em abril, você teve 4 candidatos que tinham cores ideológicas muito bem marcadas, né? Você tinha o Mélenchon pela extrema-esquerda, o Macron pela centro-esquerda, o François Fillon pela centro-direita e a Le Pen por uma coisa ali meio nacionalista, extrema-direita, vai depender, cada um com o nome que quiser dar. Mas, enfim, esses 4 terminaram praticamente empatados, né? 23, 21, 20, 19 ali, foi quase no olho eletrônico. Quando vai para o segundo turno em maio, como a Frente Nacional Francesa, que é vista como muito radical, ela não conseguiu compor alianças com os derrotados do primeiro turno, a Frente Nacional ficou isolada, ficou falando sozinha, e eles foram de 23 a 33, né? Enquanto que o Macron conseguiu juntar todos os outros e foi a 60 e tanto. Então foi o primeiro turno foi quase um empate, então parecia que havia uma disputa muito acirrada, mas no segundo turno foi um 7-1, foi uma goleada do Macron. Então o segundo turno também tem sua lógica totalmente diferente. É a capacidade de articulação, de chamar, de fazer alianças, etc. Então hoje, quando um partido quer oferecer uma vaga de vice a alguém, ninguém quer entrar em barco furado. E hoje está difícil você saber qual é o cenário, de qual é o cavalo que você tem que montar que vai ganhar essa corrida. Então, a dificuldade de colocar um vice em cada chapa também reflete essa indefinição até da classe política, até da própria política tradicional. E eu volto ao ponto inicial, porque pela primeira vez em muitos anos, e isso é um fenômeno que ainda precisa ser entendido melhor e analisado melhor, a maior máquina política do país, que é o chamado Centrão, que vamos chamar ali de PMDB, PSDB, PSD, os PP, PR, essa turma, que é um blocão de DEM, né? Que é um blocão ali que pega metade do Congresso, metade do tempo de TV, é máquina, é dinheiro, é uma quantidade incontável de prefeitos, de vereadores, de deputados. Esses caras, esse pessoal todo está sem um candidato óbvio. Eles estão um fala do Álvaro Dias, o outro já tentou falar do Flávio Rocha que desistiu, aí o outro tentou falar enfim, mas ninguém, aí agora está ficando o Alckmin, né? Mas mesmo assim, em pesquisa, tem pesquisa que dá 4%, né? O Jair Bolsonaro, por exemplo, ganha dele no estado dele, em São Paulo, né? Então, se toda a história política do Alckmin é em São Paulo, e mesmo em São Paulo o Jair Bolsonaro está na frente dele em pesquisa, ele está numa situação muito complicada. Qual é, na sua avaliação, o discurso que o povo quer ouvir de um candidato à presidência da República nesse momento? Qual é a prioridade da população? O que eu costumo dizer é que o primeiro critério que o eleitor busca no político, e que é muito parecido com o que a gente busca, por exemplo, nos nossos amigos, é o que eu chamo de conexão emocional. O que é isso? Num termo mais simples, eu quero saber que aquela pessoa tem um conjunto de valores comuns com os meus, ou que ele fica com raiva com as coisas que eu fico com raiva e fica feliz com as coisas que eu fico feliz. É mais ou menos assim que a gente escolhe os nossos amigos e é, de certa forma, o primeiro corte que a gente faz para escolher o político que a gente vai atrás. Nesse sentido, o brasileiro hoje, e isso todo mundo sabe, o brasileiro está muito preocupado com a segurança pública, que nós temos mais de 60 mil assassinatos por ano, as pessoas estão vivendo uma situação onde é cada vez mais difícil sair de casa à noite, teve esse boom de faculdades com cursos noturnos, mas qual é o pai hoje que tem tranquilidade de ver o filho saindo para ter aula à noite e voltando meia-noite para casa? Né? Quer dizer, você tem claramente o brasileiro muito preocupado com segurança, com ir na esquina comprar comida no supermercado e voltar,
ou pegar ônibus, enfim, as pessoas estão morrendo em tudo quanto é lugar, não tem bolsões de violência, a violência está espalhada, e ao mesmo tempo, no que seria o espaço público de debate, que é a TV, nós temos um mercado de comunicação muito concentrado no Brasil, poucas emissoras, poucas revistas que concentram grande parte da audiência, você tem uma opinião única, muito da esquerda, dizendo que é basicamente tratar bandido com flor, de dar pena alternativa, de abrir cadeia, de maioridade penal. E isso é uma conversa que, além de errada, evidentemente, né, quer dizer, sem entrar no mérito, que eu acho até desnecessário, de tão óbvio que isso está errado, mas é também a voz única do espaço do grande debate nas TVs. Então, é engraçado porque o que a televisão hoje chama de debate é chamar 5 pessoas com a mesma opinião, né? Eu acho muito divertido quando se fala assim, nós somos uma emissora, por exemplo, de TV ou de rádio, que a gente privilegia a diversidade. Aí você vai ouvir o programa, é uma diversidade racial ou de orientação sexual, mas todo mundo de esquerda, todo mundo com a mesma ideia. Aí você fala, mas isso não é diversidade, né? Quer dizer, dane-se, quer dizer, ninguém tem que ficar preocupado com cor de pele, com orientação sexual, eu quero diversidade de ideias, né? Bota pessoas que tenham opiniões divergentes e faça a livre concorrência das ideias. E isso hoje, o Brasil é muito deficiente, né? A gente, claro, tem nossos canais alternativos, as redes sociais, enfim, mas no geral, nos grotões, onde chega muitas vezes só a TV aberta, ou algumas rádios e tal, normalmente é uma opinião única e que não bate com o senso comum, não bate com a opinião do brasileiro. Então o brasileiro não se sente representado por aquelas ideias e, ao mesmo tempo, ele quer uma alternativa para poder sair daquela situação onde o filho dele, por exemplo, não pode ir para o colégio às vezes porque está fechado, porque está tendo tiroteio no morro do lado do colégio e a criança tem que ficar em casa. Então, em primeiro lugar, o brasileiro quer uma resposta firme, inteligente, crível, exequível para a violência e para o problema da segurança pública e desse caos, dessa desordem toda social. E é por isso até que a gente vê a ascensão, por exemplo, de candidatos como o Jair Bolsonaro, porque a desordem chama a ordem, né? Então, se o brasileiro acha que existe desordem, ele vai ter, pelo menos, a predisposição para ouvir um candidato, né, especificamente que vem do mundo militar e que tem um discurso muito em cima da ordem, é um discurso que, evidentemente, todas as pesquisas mostram, tem ressonância. Qual é a tua opinião sobre o motivo ou os motivos que levaram o Brasil a chegar a esse ponto? Concentração de poder, né? Quer dizer, a gente tem um país que os bolsões de poder são muito concentrados, então, apesar de ser um país de dimensões continentais, 200 milhões de pessoas, mas o dinheiro é muito concentrado, o poder é muito concentrado, e aí você chega numa situação onde o que vale para esses grupos é a sua perpetuação no poder. Então, eu sempre falo assim, que a nossa classe política, infelizmente, é também um reflexo das nossas elites, né? Quer dizer, a gente precisa de novos políticos, mas a gente também precisa de uma nova elite. A gente precisa que os ricos do país, que os donos do poder, dos grupos de comunicação, dos líderes da indústria, eles também se comprometam com o país. Eles também pensem a médio e longo prazo. Parem de querer botar o presidente que vai dar para eles de volta dinheiro barato de banco público, entendeu? Ou que faça um fechamento de mercado para fazer uma reserva para ele não ter concorrência externa, ou que ele pegue dinheiro barato para fazer obra em outros países. Enfim, porque se quem tem poder e dinheiro no país, que é uma meia dúzia, não tem um compromisso com a sociedade, com o conjunto da população, que acha que vai resolver com pão e circo, que acha que vai resolver dando futebol e programa assistencialista e patrocinando baile funk, não vai, né? As pessoas estão revoltadas, as pessoas estão muito mal-humoradas. Essa história do pão e circo já não deu muito certo para o Júlio César, que é o inventor, que é o do panis et circenses, né? Quer dizer, há 2000 anos isso aí não pode funcionar aqui um pouquinho, aqui e ali, por um tempo, né? Mas vai acabar numa Revolução Francesa, vai acabar não acaba bem.
né? Então, a gente precisa renovar a política, mas mais do que isso, a gente precisa renovar a cabeça das nossas elites. Muito bem, nós estamos chegando ao final do segundo bloco de Menorá na TV de hoje, com Alexandre Borges, que é cientista político, analista político, já participou de diversas campanhas eleitorais e conhece profundamente o sistema político no qual o Brasil está envelocrado hoje. Já já voltamos, não saia daí, porque agora nós vamos conversar com ele sobre as possibilidades reais de redenção desse nosso país, principalmente pela área econômica, e vamos analisar, antes de tudo isso, a Constituição Federal, de forma para que você possa entender por que é que nós chegamos nesse embrulho que não se desenrola, ou nesse nó górdio. Já já voltamos. Estamos dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Alexandre Borges. Meu querido amigo, com uma Constituição cidadã, entre aspas, que não é cidadã coisa nenhuma, é uma Constituição que deixou o Brasil de tanga na mão e com uma mão na frente e outra atrás, eu te pergunto, onde é que nós podemos chegar com esse conjunto de leis frouxas que nós temos aqui? É uma vergonha, né? 88 é a nossa Constituição atual é uma das grandes fontes dos problemas do país. Ela tem uma inspiração intervencionista ou socialista, dependendo do nome que você queira dar, onde ela é repleta de direitos, mas direitos que você não sabe de onde vem o dinheiro, de intervenções totalmente desnecessárias ou esdrúxulas do poder público na vida do cidadão. Então, precisava sim. O problema é que a gente, no meio de um momento de eleição, falar também de constituinte, a gente sempre fica assim, bom, mas quem é que vem aí, quem vai comandar esse negócio? Mas o Brasil precisa sim alterar a sua Constituição, precisa repensar suas leis, né? A gente precisa parar de jogar a solução dos problemas do país na mão do governo, porque ela não vem, né, e arregaçar as mangas e trazer o poder local e trazer o poder para nós mesmos. Então, concordo com você 100%, a Constituição atual vigente do país é um desastre e ela é uma das grandes responsáveis pelo excesso de intervenção, pelo excesso de, vamos botar aspas, de direitos, né? Todo mundo tem direito a isso, aquilo outro, mas de onde vem o dinheiro? Né? Enfim, e o que leva também a sentenças judiciais absolutamente esdrúxulas. Você vê na Constituição e no direito em geral, em decisões do judiciário também, uma aversão à iniciativa privada, um combate a um pensamento liberal empreendedor, né? O patrão é sempre culpado de tudo, as empresas tomam multas milionárias pelos motivos mais idiotas, a carga tributária do país é escorchante. Então não tem mágica. Se você não... precisamos distribuir a renda. Bom, precisa primeiro fazer renda, né? Quer dizer, aonde está essa riqueza para distribuir? Né? Quer dizer, nós precisamos gerar, né? O milagre não é a distribuição ela vem naturalmente. E eu não estou falando isso porque eu estou inventando, estou falando isso porque a história prova, porque a história mostra. O milagre é gerar a riqueza. E o Brasil, em qualquer ranking de competitividade e de liberdade econômica, nós estamos nos últimos lugares, nós estamos lá embaixo, nós estamos numa posição realmente muito baixa e a gente tem como obrigação nossa como cidadãos discutir essas questões de médio e longo prazo, senão a gente vai só trocar as pessoas ali do poder, mas os problemas vão continuar. Ô Alexandre Borges, eu aprendi na minha vida que na escola a gente aprende matemática, geografia, física, português, história. Em casa a gente recebe uma religião e na vida a gente aprende a se dirigir politicamente para o caminho que nos interessar. Você acredita que é assim que o Brasil funciona hoje? É dessa maneira que nós estamos vendo os nossos filhos sendo educados? E outra coisa, você imagina que o petismo lulista ou lulopetismo deixou de ser uma facção política, um partido político, ou uma ideia política e se transformou numa religião? Concordo no geral, que são dois dos temas mais importantes que a gente tem que discutir. Em primeiro lugar, em termos de educação, o Brasil tira as últimas colocações em todos os rankings educacionais, a educação do Brasil deu errado, né? E nós
quer dizer, uma parte dos chamados especialistas se orgulham de ter no Brasil o Paulo Freire como patrono da educação, mas ele devia se envergonhar, né? Porque a educação no Brasil deu errado e muito se deve a essa mistura entre a educação, ideologia e marxismo, enfim. Então, existe uma terceirização do trabalho dos pais, dessa educação moral, religiosa, do certo e do errado, para a escola não tem preparo e a escola não deveria se meter nessas coisas. Parte, inclusive, do que é a pauta do Escola Sem Partido é isso, é devolver para a escola a sua função, que é ensinar matemática, história, geografia, preparar as disciplinas técnicas em termos de ensino, de treinamento, mas quem tem que dar os valores morais, religiosos, éticos para as crianças são os pais, é a família, não há a menor dúvida disso. Então, precisamos mudar. As pesquisas, eu tenho uma pesquisa que eu tive acesso, que foi feita pela CNI com o censo, que o resultado é absolutamente estarrecedor, né? Foi perguntado para os professores brasileiros qual era a função, a primeira função dele, e não deu dar aula, deu formar o cidadão. E formar o cidadão, eu entendo como ele quer fazer proselitismo político, né? Que não é a função dele. Ele não é preparado para isso, ele não tem esse mandato e ele não deveria estar fazendo propaganda política. Nenhuma família põe seus membros na escola para se formarem como cidadãos tendo uma ideologia. Exatamente. O sujeito põe o filho na escola para o filho aprender uma profissão no final das contas. Para chegar num determinado momento da vida dele e se profissionalizar. Exatamente. Então esse é um problema muito sério, muito grave, e na mesma pesquisa também tem um dado que é particularmente aterrador. Além de coisas, por exemplo, que 90% tem uma visão positiva de Che Guevara, de Lenin, de Stalin, enfim, além de dos professores, né, quer dizer, além desse problema todo, você tem, se não me engano, 89% dos pais se dizendo satisfeitos com a escola. Então, se você está satisfeito com a escola do seu filho, por mais que o seu filho não esteja aprendendo nada e o Brasil esteja em último lugar em tudo quanto é ranking educacional, se não há pressão dos pais na escola, né, também como é que a escola vai melhorar e por que a escola vai melhorar? Então, ninguém está aqui querendo aliviar a parcela das famílias. As famílias têm uma responsabilidade muito grande. Eu vejo, por exemplo, como é que funciona em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito assim. Você vai estudar na escola do seu bairro, você tem lá o zip code e você tem que estudar naquela escola, você mostra onde você mora, você pega seus documentos e aí você é matriculado na escola ali perto da sua casa. Então não adianta você querer morar num lugar e botar seu filho do outro lado da cidade. O seu filho vai estudar naquele colégio, então é bom que você participe da vida comunitária, que você vá no colégio, que se tiver algum problema você ajude a reformar, porque é o colégio do seu bairro, da sua comunidade, da sua rua, do seu filho. Então a gente também precisa fazer isso. Os pais precisam entrar nos colégios e ajudar e participar. A responsabilidade é de todo mundo. Eu diria, para não ofender as religiões, a sua, a minha, né, que o PT virou uma seita, né? Virou uma seita de gente que tem problemas de fundo moral, antes até da coisa da corrupção, ou da incompetência, ou da inabilidade para gestão pública. São pessoas que têm uma noção muito errada do certo e do errado. Dessa coisa do rouba, mas faz. Já que todo mundo rouba, pelo menos cuida dos pobres. Outro dia eu ouvi uma atriz, cara, dizer um negócio que eu me apaixonei por ela. O Lula roubava num tempo que podia roubar. Isso é um espetáculo. Pois é. Que agora as coisas mudaram, né? Naquele tempo podia. Enfim, então é uma gente que... Bom, aliás, esse também é um outro assunto, né? Por que a gente ouve artista, né? A gente é obrigado também, porque como a gente tem um monopólio de comunicação e é meia dúzia de grupos de comunicação, um dos efeitos colaterais... Você está sendo bonzinho pra caramba, né? Meia dúzia de grupos de comunicação, você é um cara legal. A gente é obrigado... Me apaixonei por você. Muito obrigado. A gente é obrigado a tomar goela abaixo opinião de artista, o dia inteiro. O que o fulano acha disso? Eu não tô nem aí porque esse cara acha. Qual é a formação? A opinião dele não vale nem mais nem menos do que qualquer pessoa, né? Só que aquele mesmo sujeito que está ali na novela, que é o galã... Que entra na tua casa todo dia. Que entra todo dia, ele vai ganhando a simpatia do público porque vira um personagem querido de uma narrativa. Se a emissora, e as emissoras têm suas agendas políticas... Narrativa essa
que se ele não decorar, ele não sabe falar uma linha, Exatamente. nem sabe do que se trata. Exatamente. Então, esse sujeito, ele, e muitas vezes é escolhido por causa disso, porque ele tem um alinhamento ideológico, ou até, às vezes, sem querer entrar nesse terreno muito, mas às vezes tem um alinhamento moral também, né? Às vezes tem lá os testes de sofá da vida, como é que o sujeito sobe ali, como é que ele arruma um emprego, mas, de qualquer jeito, você entende, às vezes, algumas coisas sendo defendidas, porque você imagina como é que ele chegou ali, onde ele chegou, o que ele teve que passar para poder arrumar o emprego e a vaga de destaque que ele arrumou no lugar onde ele está. Então, ele, de certa forma, algumas coisas que ele está defendendo, ele está querendo validar o próprio estilo de vida, né? Enfim, mas o que acontece é que quando você tem gente que sabe que está defendendo corrupto, que está defendendo bandido, existe um problema na alma nacional. E isso também a gente tem. Porque a discussão moral e a discussão ética parece que foi banida de tudo quanto é lugar, né? Quer dizer, você vê, e aí nós voltamos às novelas, voltamos às minisséries, voltamos a essa ideia que é vendida. Quer dizer, o PT, quando vai ao governo, entra no poder, o discurso, você se lembra, a gente se lembra que era ética na política e aquela famosa frase do seu Zé Dirceu, logo ele, dizendo: o PT não rouba e nem deixa roubar. Zé Dirceu, né? E o que aconteceu? No momento que eles são pegos, né, e estão aí transitados, julgados, estão na cadeia, o Lula está na cadeia, graças a Deus, né, e muitos desses vagabundos foram presos, continuam presos, aí entra um novo discurso da esquerda, né, que é patrocinado... Perseguição política, ideológica. Em parte isso, e em parte gente como esses Leandro Carnal da vida, com essa coisa de que, não, na verdade todo mundo é bandido, então você roubar, o cara que pega a bala Juquinha na loja Americana justifica o Petrolão. Aí você fala, peraí, tudo bem, eu acho que todo mundo tem que ser ético, tolerância zero, também acho que tem que ser ensinado que pegar a bala Juquinha está tão errado quanto qualquer outro tipo de transgressão. Agora, a justiça, ela tem que ser impessoal, mas a justiça também tem que respeitar o senso de proporções. Agora, pelo que você leu, viu, conversou, ouviu, você também aceita que alguém imagine que não há provas para condenar um cidadão como Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, condenado em primeira e segunda instância? Pois é, isso é outra coisa que também me tira do sério. Quer dizer, você tem todas as instâncias, o processo é público. Se a pessoa acha que não tem prova, faz o download do PDF, da sentença e lê a sentença, está tudo lá, as provas estão lá. Alguém, mesmo um petista, alguém acha que aquele triplex não é do Lula, por exemplo, que é um dos zilhões de processos que ele vai responder. Ele só foi condenado no primeiro, mas ele está respondendo a uma série de processos, né? Espero que seja condenado em todos que ele tenha culpa, né? E que não é um só. Alguém tem dúvida que aquele sítio de Atibaia é dele, que a Oi foi lá botar uma antena só para poder o celular dele pegar, porque não pegava, enfim. Então é uma brincadeira, né? Alguém falar que é um escárnio com a inteligência das pessoas. E o que explica também muito da desconexão da classe política com o eleitor. O político que fala isso é um político que olha na cara do eleitor e fala: você é um idiota, eu acho que você é uma besta. Aliás, eu estava lendo um livro de um psiquiatra que virou comentarista político, que é o Theodore Dalrymple, que é um inglês que eu respeito muito, escreve muito bem, recomendo os livros dele. E ele, durante uns anos, ele morou no leste europeu na época do comunismo a trabalho, como psiquiatra, né, como médico. E ele falou que uma coisa que intrigava muito, que ele não entendia da propaganda soviética para o cidadão, né, dos canais estatais, é que as mentiras eram muito escancaradas, né? E ele disse que ele ficava refletindo e falou assim: bom, tudo bem, é uma TV estatal, uma TV que vai mentir, porque é isso que TV estatal faz mesmo, que é mentir. Agora, por que a mentira é tão deslavada, é tão escancarada? Por que é tão óbvio que é mentira? E aí ele teve um insight que eu acho absolutamente brilhante. Ele diz o seguinte: até um dia que eu entendi que você mentir na cara do povo de uma maneira ostensiva e óbvia... Que é verdade. Não, é também uma maneira de lembrar que você não manda nada. É uma maneira do governo rir da sua cara. É uma maneira de lembrar o poder que o governo tem em relação a você. Então, se a TV da Coreia do Norte diz que o Kim Jong-un tem asas e voa,
é também uma lembrança subliminar que o governo é tão poderoso que ele pode rir da sua cara, dizer que o gordinho voa e você não vai fazer nada, você vai baixar a cabeça e você vai para o seu trabalho e vai voltar. Então, a humilhação da mentira, ela também tem uma função, vamos dizer, educativa, de lembrar as pessoas de quem é que manda e quem é que tem que obedecer. Ô, meu queridíssimo Alexandre Borges, chegamos ao final do nosso Menorá na TV de hoje. Eu quero te oferecer as nossas câmeras e os nossos microfones para que você se despeça fazendo suas considerações finais, mas antes disso eu quero te dar um abraço, te agradecer muito, foi muito elucidativa a tua conversa aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta que o nosso telespectador aproveitou e vai fazer uso, principalmente daqui a pouco, nas eleições que vem por aí, de tudo aquilo que você contou pra gente aqui. Eu que agradeço, uma grande honra estar aqui com você, fico muito lisonjeado, estou à disposição toda vez do seu público. O que eu queria pedir é muita responsabilidade na hora do voto. Não votem em meme, não votem em quem fala a coisa mais engraçada, quem é que tem a tirada, o bordão, né? O Brasil está vivendo uma época muito complicada. A gente vai terminar um ano com um buraco nas contas públicas de mais de 150 bilhões. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai resolver isso? Porque fechar um ano com 150 bi no vermelho, como é que faz? Como é que administra um país desse tamanho? Então, esquece um pouco o meme, esquece um pouco a piada, esquece um pouco a brincadeira e pensa qual é o candidato que vai dar respostas para um país de mais de 200 milhões de pessoas, desse tamanho, com uma economia tão complexa, com tantos problemas para importar, para exportar, de logística, de educação, de segurança pública. A gente sai na rua, não sabe se vai voltar vivo, nossos filhos saem à noite, ninguém consegue dormir antes que eles voltem para casa. Então vamos levar a sério e vamos tentar exercer a cidadania da maneira que tem que ser exercida, cobrando os políticos e votando direito. Obrigado. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET, e em todos os dias que você já se acostumou, e nos horários também, a nos assistir. Nos vemos lá.